Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Você sabia que nos últimos 10 anos o índice de dividendos, ou o DIVO11, que seria o ETF que acompanha esse índice, ele valorizou 405%, o que daria um retorno médio ao ano de 17,61%. É claro que aqui eu estou analisando períodos definidos dos últimos 10 anos, então você pode observar que é de abril de 2016 até abril de 2026, né, até o dia 20 de abril. Então é claro que o retorno depende bastante do momento em que você está fazendo um aporte. Se você aportar no momento onde as cotações estão mais altas, por exemplo, aí o seu retorno provavelmente vai ser menor. É por isso que é muito importante você prestar atenção no momento que você está comprando uma ação. Bom, mas por que eu estou trazendo então esses 3 ETFs aqui? Para a gente ter um panorama geral da nossa bolsa de valores, temos 3 ETFs principais, mas não só os ETFs, mas os índices que eles acompanham, que é o BOVA11, que acompanha o índice Ibovespa, o DIVO11, que acompanha o índice de dividendos, e o SMAL11, que acompanha, então, o índice de Small Caps. Cada um desses índices, eles possuem uma carteira diferente com objetivos diferentes. No caso do, por exemplo, o índice Ibovespa, ele acompanha as ações mais negociadas na nossa bolsa de valores. Enquanto, por exemplo, o índice de dividendos tem alguns requisitos para entrar nele que considera o pagamento de dividendos dessas empresas. Então, empresas que têm um pagamento recorrente de dividendos e assumem algumas outras características são incluídas aqui no DIVO11. Enquanto a Small Caps, claramente, só inclui empresas Small Caps, que são aquelas empresas que têm menos de 10 bilhões de valor de mercado. Mas aqui na nossa tela você está podendo acompanhar o desempenho dos últimos 10 anos desses 3 índices. Como eu falei, o período observado ele é muito importante, porque se eu pegar a foto atual dos últimos 10 anos, vai dar a entender que o índice de dividendos ele desempenhou muito melhor do que os outros. E é claro, efetivamente, se eu pegar esse período, ele desempenhou bem mais do que o Ibovespa e do que o índice de Small Caps também. Mas vamos entender por período. Por exemplo, se eu pegar esse gráfico aqui que mostra o retorno total dos 3 índices, nós vemos que aqui do começo de 2016, né, ali de abril, maio de 2016, até um pouco antes da pandemia aqui em 2020, o índice de Small Caps tinha um crescimento de aproximadamente 35,81%. Só que após a pandemia, com as elevações de taxas de juros, etc., o índice até chegou a ter um retorno maior aqui até 2021, mas desde então ele acabou ficando para trás dos outros indicadores, do próprio Bovespa e também do índice de dividendos. Então, os períodos observados são muito importantes. Consequentemente, os preços pagos nas ações que compõem esses índices, nas ações da sua carteira, também são muito importantes. Então, não desvalorize o preço pago. Olhando os últimos 10 anos, nós conseguimos obter alguns números aqui. Então eu separei aqui os 3 índices, o seu retorno de 10 anos e também 100% do CDI para a gente entender. E essas informações aqui do CDI e do IPCA eu peguei na calculadora do Cidadão, que é um site do Banco Central, você pode entrar e fazer algumas simulações por lá. Bom, o que eu fiz aqui? Peguei o índice de dividendos, coloquei o seu retorno de 10 anos, 405,89%, que eu peguei ali no Coifin, e o que eu fiz? Trouxe o retorno real, ou seja, eu retirei a inflação, o IPCA desse indicador para a gente saber o quanto teria crescido acima da inflação. E eu obtive um retorno de 10 anos de 209%, o que seria hoje aproximadamente IPCA mais 11,94%. Repliquei esse cálculo para o BOVA11, que trouxe então mais ou menos IPCA mais 8,54%, e para o SMAL11, que trouxe IPCA mais 5%, um retorno bem similar com o CDI. Eu só precisei fazer a correção aqui no IPCA, que eu não tinha alterado, mas aqui o CDI no caso seria aproximadamente IPCA mais 4,06%. Então nós vemos que os 4 números que eu trouxe na tela, que são os 3 ETFs mais o CDI, eles venceram a inflação em proporções diferentes. Mas se a gente está falando de retorno, a gente não pode deixar de falar de risco. É por isso que eu vou trazer uma informação muito legal, que é o drawdown.
Essa informação aqui que você pode encontrar, por exemplo, em sites como Mais Retorno, ele mostra a queda frente ao último pico daquela ação, daquele fundo imobiliário, daquele ETF, de qualquer coisa que você esteja analisando aqui. No caso, estamos pegando o Divo 11 e você vê que diferente do CDI, de uma aplicação em CDI, que ela praticamente só cresce junto com a correção monetária, nós temos volatilidade bem maior, porque nós estamos falando de ações, de renda variável, então os riscos são diferentes. O risco de mercado de uma ação é bem maior do que quando a gente coloca, por exemplo, uma renda fixa que acompanha o CDI. Então, olha só, aqui em 2016, o Divo 11 ele caiu na faixa de 55% frente ao seu último pico. Lá em 2020, ele caiu por volta de 35% frente ao último pico da época. E atualmente esse drawdown está em apenas 1,57%. Isso acontece porque a bolsa vem batendo recordes de pontuação e o índice de dividendos não fica para trás. Ele também está crescendo. Por conta disso, o drawdown está menor atualmente. Mas você precisa levar esse fator em consideração ao investir na renda variável. A volatilidade é maior. Mas essa volatilidade maior não é de todo ruim. Se as empresas conseguem se recuperar, conseguem voltar a ter bons números e resultados, essa volatilidade cria janelas de oportunidade, que é o famoso comprar na baixa ou comprar ali quando ninguém mais quer, que muitos livros e muitos investidores falam. Pessoal, eu falei para vocês a questão de comprar na baixa, mas eu quero deixar alguma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Não é porque as cotações de uma empresa estão caindo que significa que isso é uma oportunidade. Por quê? As cotações podem cair por perca de fundamento. Então, perca de fundamento pode fazer com que o preço da ação caia. Desaceleração dos resultados pode fazer as empresas cair, os números das ações cair. Se caso o resultado caia, o lucro caia, tudo isso pode impactar, ocorra alguma notícia negativa no mercado, essas coisas podem movimentar negativamente os preços da empresa, da ação que você está avaliando. Então, o que você tem que pensar aqui? Você tem que sempre tentar estipular o valor da empresa. Então, avalie o dividendo que ela poderia pagar, o lucro que ela está entregando e faça uma comparação frente ao preço. E para auxiliar você, o que eu acho que todo mundo tem que calcular é estipular um preço teto. E aí, se essa empresa estiver abaixo do seu preço teto, no caso de uma queda de mercado generalizada, por exemplo, algumas empresas passam por períodos de crise com lucros crescendo, com lucros estáveis, às vezes uma queda menor do lucro, não necessariamente uma queda muito brusca. Às vezes, por exemplo, o lucro da empresa pode cair 10%, mas aí a cotação dela cai mais, cai 30%, cai 40%. Então você precisa avaliar o valor que você acredita que a empresa tem, o preço que ela está sendo negociada no mercado e estipular o seu preço teto. Se caso ela estiver abaixo do seu preço teto, ela se tornaria elegível para aporte, o que não significa que você deve comprar. É uma ferramenta de apoio para você entender a situação atual do mercado. É como se fosse uma promoção na bolsa de valores. Os preços caem, os ativos se tornam mais baratos e você compra com maior desconto frente ao valor patrimonial, frente aos lucros que estão sendo entregues, mas tudo isso também depende de monitorar a saúde financeira daquelas empresas. Tecnicamente, uma empresa para pagar dividendos, ela precisa reportar lucros. Então, as empresas, em geral, que pagam dividendos, normalmente elas reportam lucros com consistência. Você precisa entender se isso é recorrente, se a empresa consegue crescer os seus lucros ou se ela está sofrendo alguma pressão de mercado. Uma coisa muito importante também é entender se a empresa está captando dívida para pagar dividendos, o que não é muito saudável. Trouxe para fins de comparação o Small 11. São empresas de pouca capitalização de mercado, ou seja, valor de mercado menos de 10 bilhões. Normalmente são empresas que dependem de cenários mais favoráveis da taxa de juros, que não é o caso atual. Estamos com taxas de juros altas frente ao histórico dos últimos 20 anos. E o drawdown você pode ver aqui que no caso, por exemplo, em 2016, eles caíram, as ações do Small 11 caíram por volta de 55% também do seu último pico, lá em 2020 45% e aqui de 2024 até mais ou menos aqui 2025 uma faixa também de 40-45%. Atualmente o drawdown está em 19,55%. Quando a gente olha a volatilidade do Small 11, a atual de 30,72 e a do Divo 11 atual 21,03. Ou seja,
por conta das características das small caps, são empresas menores, normalmente são empresas que não têm um histórico tão robusto, tão longo, também possui risco maior, volatilidade maior. E a gente consegue observar isso através desses indicadores de volatilidade e drawdown. Para fins de curiosidade, eu quero trazer aqui a composição do índice de dividendos, no caso do ETF DIVO11, que replica esse índice. E olha só, o DIVO11 ele é composto da seguinte forma quando a gente olha os ativos. A principal posição que nós temos aqui é a Petrobras, Petro 4 e Petro 3, que compõem juntas 12,7% do índice. CEMIG depois com 5,34%, temos a Vale, o Bradesco, a BB Seguridade, aqui o Bradesco 3 e 4, né? Então você vê que o peso deles é mais relevante que até a própria CEMIG. Depois temos Itaú com 4,27%, Banco do Brasil, Vibra Energia e outras compondo o restante do índice. Então as principais ações você pode observar aqui e uma coisa muito legal é observar o setor. E atualmente o índice de dividendos é composto da seguinte forma: 21,82% do índice está em bancos, 14,75% em energia elétrica, 13,44% em exploração, refino e distribuição. Aqui nós estamos falando de petróleo. Depois nós temos minerais, como por exemplo é o caso da Vale, seguradora, outros setores que não foram identificados, água e saneamento. Então você vê que são empresas que possuem relevância na economia brasileira, de setores perenes como bancos, seguradoras, energia elétrica, água, saneamento e também as commodities como o petróleo, por exemplo, que nós temos a nossa maior empresa que é a Petrobras, empresas de setores perenes. E a rentabilidade, você vê que, por exemplo, o DIVO11 ele segue certinho o IDIV, né? Ele acompanha o índice que nos últimos 5 anos tem desempenhado melhor que o Ibovespa. Só que não pegue apenas uma informação para tomar sua decisão de investimento. Vai lá, consulta, verifica quais são as taxas dos ETFs, avalia também a tributação, veja como funciona para você investir com qualidade. E para finalizar o nosso vídeo, eu trouxe aqui a nossa tabelinha simulando uma aplicação de R$100 mil e considerando o retorno nominal, que é esses 400, 270, 167, 144 que você está vendo aqui, e também o retorno real, que eu chamei de poder de compra aqui para fins de simulação. Então no caso do DIVO11, se você tivesse investido R$100 mil há 10 anos atrás, hoje você teria por volta de 500, meio milhão de reais, com um poder de compra aí de 309 mil aproximadamente. BOVA11 de 100 teria se tornado 370, o SMAL 11 100 teria se tornado 267 e no CDI teria se tornado 244. Aqui a gente está considerando o reinvestimento integral dos proventos. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já acompanha algum desses índices, se você relaciona a sua carteira com algum deles para ver o seu desempenho. E também deixa nos comentários quais ações você investe para a gente conhecer e entender melhor como funciona a carteira de vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.